Olá, queridos, sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica da Nos Teus Braços. Hoje com o tema Provação ou Tentação? Como conhecê-las? A diferença? Queria hoje conversar com você o que é ser tentado, o que é ser provado e mostrar para vocês que às vezes a tentação e a provação elas se confundem e a gente tem didaticamente uma forma de conhecer um ou outra. Eu queria ler com vocês o que está escrito em Tiago, no capítulo 1, versículo 2. Tiago escreveu em sua carta o seguinte: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Mas afinal, o que é tentação? O que é provação? Há diferença? Porque em algumas partes bíblicas, as versões mudam e mudam a palavra também. Esse mesmo texto que eu li com você, que é Tiago capítulo 1, 2, versão Almeida, revista, atualizada já usa a palavra provação. Ela diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Então, no mesmo texto, nós temos provação e tentação. Mas por que isso? Porque, meus queridos, o verbo grego que fala sobre provar e testar é o mesmo. Chama-se peraísmo. Então, quando foi traduzida a Bíblia, o Novo Testamento, do grego, essa prova ou teste advinha do mesmo verbo, peraísmo. É por isso que há essa confusão. Na prática, no dia a dia, na vivência, a gente costuma dizer que a provação é desencadeada por Deus, com o propósito de amadurecimento. E a tentação é desencadeada por Satanás, que usa da nossa cobiça para inserir o veneno dele e, por fim, cometermos pecado. Nesse sentido, o que foi desencadeado por Satanás é contestado pelo próprio Tiago, no mesmo capítulo, versículos 13 e 14, quando ele diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, nesse contexto, ele diz assim: esse tipo de tentação que foi desencadeada por Satanás não vem de Deus, não. Nesse contexto, Deus não tenta. Deus não tenta ninguém. O Senhor não pode ser tentado pelo mal, muito menos tentar alguém. Por quê? Porque tudo que vem de Deus, até as provações, trazem bênção. Mas tudo que é desencadeado por Satanás leva à morte, leva à destruição. Por isso que ele diz: esse desencadeamento de circunstâncias que nós chamamos de tentação pelo diabo gera morte. E ele sabe onde alcançar, ele vai na cobiça do homem, ele vai nos desejos carnais. Então ele vai dando corda para que, quando o homem é acometido desse desejo inflamado, ele caia, produza o pecado e morra. Então, tentação desencadeada pelo diabo é tentação. Então, querido, a diferença entre tentação e provação, ela é mais didática. Por quê? Porque as duas se confundem, não é? As duas se confundem por um simples motivo. Toda tentação é uma provação. Porque mesmo que desencadeado pelo diabo, quando vir uma tentação e você não dá luz ao pecado, você é aprovado após ser tentado. Então, se o diabo armou uma cilada para você, né? Vou tentar essa pessoa, e você sente, isso é do diabo. Se você não cai, ela vira uma aprovação, uma prova que Deus aprova você. Então, queridos, toda tentação é uma aprovação. E agora, quando é uma aprovação desencadeada por Deus? Toda aprovação também pode ter no seu bojo uma tentação. Deus coloca você à prova.
Então ele começa a provar você. Você entra num deserto espiritual, assim nós chamamos, quando a gente tem um esgotamento, quando a gente, sabe, está provado por Deus, quando a gente se mantém íntegro, quando a gente está com Deus, quando a gente continua orando, quando a gente está buscando e as coisas não acontecem, é uma prova. Mas nessa hora, na provação, pode haver uma tentação. O inimigo pode aproveitar esses momentos de solidão, os momentos de deserto e inserir um desejo maligno de se afastar de Deus, de culpar Deus. Então, é isso que o inimigo faz, por isso que essas palavras se confundem. Às vezes você está sendo provado por Deus, mas o diabo entra e começa a falar ao seu ouvido, à sua mente, questionar você e dizer assim, onde está teu Deus? Onde está teu Deus? Cadê o Deus de Israel? Cadê os milagres que nada acontece? Você está numa prova e de repente se você der ouvido a essa voz, isso vira uma grande tentação. Então, olha o que aconteceu com Jó. No capítulo 2, versículo 9, a mulher de Jó disse assim, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Então, o Jó estava passando por provação ou tentação? Ele estava passando por provação. Por quê? Porque foi desencadeada por Deus. Deus permitiu. Mas olha no meio da provação dele quem aparece? Satanás, usando quem? Sua própria esposa. Quando ele está mal, ele está enfermo, ele está todo destruído, os amigos se foram, o homem não tem mais nada, perdeu todos os seus bens, a mulher dele chega, ô Jó, você perdeu tudo na vida, você não tem mais nada, nem saúde você tem. E você ainda quer ser sincero a esse Deus? Você ainda quer ser aquele Jó da prosperidade? Meu filho, amaldiçoe esse teu Deus e morre. Quem disse isso? Satanás. Sabe o que Jó fez? Continuou servindo a Deus. Foi perseverante até o fim. Então, Deus fez de Jó um grande homem. Por isso, queridos, às vezes você não sabe se você está sendo tentado ou você está sendo provado. Didaticamente, a única coisa que a gente tem que dizer é, eu estou bem. Você pode ver assim, eu não caí, eu estou buscando, eu estou orando, eu estou na casa de Deus. Deus tem um propósito nisso, porque as coisas não estão indo muito bem. Você pode discernir isso como uma provação, mas tome cuidado, porque ela pode virar uma tentação. Se você desanimar, se você deixar de crer, se você começar a olhar para os seus próprios olhos, para os seus próprios pés, se você olhar assim, nenhuma porta se abre, nada, eu vou correr atrás de outras coisas, eu vou, sabe, ao invés de estar indo para a igreja, de estar colocando meu dízimo lá, quantas pessoas no meio de uma provação começaram a blasfemar dizendo, sempre fui dizimista, sempre fiz obras, sempre fiz, agora eu estou assim. Meu filho, tudo que você fez para Deus é uma semente, ela vai dar fruto. Hoje ou amanhã ela cresce, mas se espiritualmente algumas coisas não estão funcionando e você se mantiver firme, é provação, foi desencadeado por Deus. É aí que o Tiago também fala assim, olha, tende por toda a alegria ou passar por essas provações. Tende por esse motivo, meu irmão, porque você está sendo provado. Deus está nessa causa com você. Então, ainda que a gente se confunda com tentação e provação, você faça esses testes. Você está firme com Deus? Está tudo certo? Continua firme na igreja, congregando, dizimando, ofertando. Às vezes pode faltar um ou outro, tá? Mas o teu coração está colado lá, está colado em Deus. Deus está te provando para alguma coisa. Agora, não deixa o diabo chegar, não. Não dá voz ao diabo, porque ele tenta por meio da cobiça. E às vezes Deus prova a gente para a gente ser humilde, para a gente deixar a soberba, para a gente baixar um pouquinho a bola. E é nesse momento que o diabo quer empoderar você e dizer assim, você nem precisa de Deus, filho, faça isso aqui que vai dar tudo certo. E às vezes até dá certo, tá? Mas isso são chaves do inferno para te levar para a morte. Na provação ou na tentação, você precisa ser aprovado. Porque é um teste, uma prova. Até na escola, sabe quando a gente vai na escola, tinha assim, vai ter prova. Aí depois vai ter teste.
A gente confundia. Aí, em algum momento da nossa vida colegial, a gente pensava assim, o teste é uma coisa rápida, que vai passar. A prova não, a prova já é algo elaborado, vai ser muito difícil. Então os professores falam, nós vamos fazer testes toda semana e a prova no fim do mês. Aí você tinha uma diferença entre teste e prova. Mas aqui, biblicamente, não. Biblicamente, é só você sentir de onde está desencadeando essa prova ou esse teste, esse peraísmo. Amém? Então, olha, por que Deus permite o teste ou as provações? É isso que eu quero te mostrar. Primeiro, você já sabe discernir onde é a prova e a tentação. Agora, eu quero falar para você por que Deus prova. Por quê? Por que você está bem, de repente, meu Deus, o que aconteceu com a minha vida? De repente tem um acontecimento inesperado e você chora muito, você não sabe por quê. E a gente costuma falar sempre assim, Senhor, por quê, né? Perde um ente querido, alguma coisa não vai bem, você olha para o céu e diz assim, por quê? É nesse contexto que a gente deve mudar a pergunta. E na hora que vier uma provação, que está tudo bem, você está ligado, você pergunta a Deus, meu Pai, para que isso? Para que vai servir essa provação? E eu te dou umas dicas. Para que serve a provação? Ela serve, em primeiro lugar, para qualificar a nossa fé. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Para que a sua fé se ache em honra e glória na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual o primeiro passo da aprovação? Qualificar a fé. Porque a gente qualifica a fé, sim. Você pergunta, tem gente que tem mais fé do que eu? Eu conheço muitos que têm mais fé do que eu. Muito mais. Pessoas que cresceram na fé, que saíram daquele nível de fé do Salvador, ou a fé salvítica, como alguns gostam de chamar, aquela que você levantou a mão, aceitou Jesus, entrou na comunidade, na congregação e vai levando a vida. A gente precisa ser qualificado na fé para amadurecer, e essa qualificação só vem mediante as provas. Mesmo que no meio da prova tenha uma tentação, aí o negócio fica melhor. Porque se você vence a prova e vence essa tentação, você fica forte na fé, meu irmão. E essa fé, ela é comparada com o fogo, que purifica o ouro. Gente, é mais poderoso. Por quê? Porque o fogo que purifica o ouro é o fogo que tira todas as impurezas. E o Tiago está fazendo um paralelo. Se você passar pela provação, pela tentação, você vai ser como alguém, ou melhor que alguém, que foi provado no fogo. Um ouro que foi provado no fogo. É assim que o Senhor quer. O fogo prova o ouro, né? E Deus o nosso coração. Então, se você quer ser qualificado na fé, e o que é ser qualificado na fé? Ser um herói da fé, ser um homem de fé, ser conhecido aqui nessa terra como um homem de fé. Ser conhecido no céu como um homem de fé. Ser conhecido no inferno como um homem de fé. Assim como Jó foi, né? Um homem honrado, né? Pela honra que tem. Satanás foi diante de Deus e o Senhor trouxe a memória de Satanás. Você está vendo meu servo Jó? Tem homem como ele, não. Então Jó estava sendo conhecido no céu. E também conhecido no inferno. Porque Satanás falou, eu sei que ele é assim. Eu sei. Mas ele é assim porque você só dá tudo para ele. Então olha como Deus conhecia Jó e Satanás também. Eu quero dizer que o inferno nos conhece e o céu nos conhece. E o que o céu quer fazer é nos empoderar mais, qualificar a nossa fé para a gente vencer todas as adversidades, a ponto de Satanás não poder nem chegar perto da nossa vida, porque senão vai ser queimado. Qualifique-se na fé, meu irmão. Nós estamos vivendo num tempo que as pessoas conhecem muito, mas têm pouca fé. Sabe de muitos assuntos, conhece tantas coisas, mas não tem fé. Na hora que vem o embate, esmurece. A outra coisa que a provação traz para nós é que ela
produz virtudes em nós. Olha o que está escrito em Romanos, no capítulo 5, versículos 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a experiência a esperança. Isso são virtudes. Agora a palavra do Senhor diz que é a tribulação que faz isso. E eu diria, a aprovação desencadeada por Deus e com pitadas de tentação de Satanás. Quando você vence isso, meu irmão, você produz na sua vida uma paciência. Sabe, uma pessoa paciente, que são chamados também de pacificadores. Essas pessoas herdam o céu, viu? Nós precisamos nesta terra de pacificadores, pessoas que agregam, pessoas que não colocam panos quentes, mas pessoas que são mediadores e afastam a ira, afastam os conflitos e as mortes. Então a paciência faz isso, porque Deus produziu essa virtude no coração daqueles que estão passando pela prova ou pela tentação. E depois a paciência, experiência. Porque todas as vezes que você é paciente, você sabe esperar, que você tem esperança no Senhor, você se torna uma pessoa experiente diante de Deus. E a experiência produz esperança. O que é a esperança? O olhar do futuro. Ah, ninguém mais te coloca no chinelo, meu filho. Você vai saber, depois que você se torna um experiente, vencendo as provações, vai falar, se não veio hoje, se Deus não me abençoou da forma que meus olhos queriam ver hoje, Ele o fará amanhã. Eu costumo dizer assim, se sua vitória, meu irmão, não chegou hoje, espera amanhã. Espera amanhã, ela chega. E se não chegar amanhã, continue esperando, continue crendo, continue vivo na fé. A outra coisa que a provação faz é nos recompensar no fim de tudo. Depois que acaba tudo, nós vamos ter uma recompensa. Isso faz a aprovação do Senhor. Porque muitas pessoas são provadas aqui e elas não conquistam aqui. Tem muita gente, eu conheço muitas pessoas que morreram na fé, mas não tiveram talvez 1/3 do que você tenha. Mas foram missionários, obreiros, ganharam vidas, funcionaram no corpo de Cristo e não viram isso. Mas sabe onde estão? Diante de Deus, porque lá está o nosso tesouro verdadeiro. Então a palavra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18, diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha o que produz a tribulação. Olha o que produz a provação. Um peso de glória eterno. Se nós não atentarmos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então a provação, aqui está dizendo que a provação, ela vai produzir em você um peso de glória eterno. Se você não ficar olhando para as coisas que teu olho enxerga fisicamente, mas se você olhar para aquilo que você não consegue ver agora, mas atentando nas coisas futuras. Então para que serve uma provação? Para te recompensar no futuro. Mas se você não tem paciência para esperar o futuro, se você está esperando, jogando todas as suas fichas neste mundo, a palavra do Senhor diz, se a nossa esperança se limita às coisas deste mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Há uma recompensa futura para todos nós. Amém? A provação ainda produz outra coisa. Ela nos torna íntegros. Olha o que a provação pode fazer com você. Tiago, capítulo 1, versículo 4, diz assim, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ele está falando de tribulação, ele falou no versículo 2 de provação, de tribulação. Agora ele diz assim, tenha paciência para a obra que está sendo cumprida, para que ela seja perfeita, e você seja perfeito e seja completo, sem faltar coisa alguma. Nós chamamos isso de
integridade. Você quer ser provado? E se você for tentado, e você for aprovado, e você for chegar no final disso, o Senhor acrescenta à sua vida um peso que se chama integridade. Homens e mulheres íntegros, com inteireza de coração, com consciência pura. E por último, a provação, ela visa também corrigir a nossa rota, disciplinar-nos. Olha o que diz Hebreus no capítulo 12, versículos 4 e 8. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta conosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há que o pai não o corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois bastardos e não filhos. O que o Senhor está falando? Ele está falando aqui que há uma disciplina, há uma correção, que Deus ama. E onde o Senhor vai trazer essa disciplina à vida daqueles que Ele ama? Através da provação. E muitas vezes permitindo que haja tentação. Então o que acontece? Sua vida não está muito boa, o curso da sua vida está ruim, então vem prova, vem tentação, vem luta, para quê? Para te trazer de volta. Nesse contexto, muitas pessoas falam assim, eu vim para Cristo pela dor, ou eu voltei a Cristo pela dor. Que dor é essa? A dor da disciplina, porque Deus corrige com vara. Então a provação também é para disciplinar, para corrigir rota, para te levar para o outro lado. Às vezes está tudo errado na sua vida. Às vezes você tinha dinheiro suficiente para ter uma vida equilibrada, mas você era desregrado. Você não usava o dinheiro da forma que deveria usá-lo. Então Deus vem em prova, Ele tira, Ele traz um pouco de escassez, Ele traz um pouco da falta. Para quê? Para disciplinar você, para trazer você para Ele novamente, para trazer você à dependência dEle. Isso é em todas as áreas. Deus pode nos provar de todas as maneiras, até mesmo permitindo uma enfermidade, como permitiu na vida de Jó. Então, queridos, hoje mesmo, Deus há de levar você a entender que tempos de prova, que tempos de testes, são tempos também de grande aprendizado, são tempos de disciplina, são tempos que Deus usa para corrigir rota, tempos que Deus te traz virtudes gloriosas, tempos que Deus pode disciplinar, constranger você a voltar à prática das primeiras obras, de te fazer íntegro diante de Deus e de fazer olhar para o futuro. É isso que eu queria te deixar hoje. Prova ou teste? Teste ou prova? Eles se confundem. Se desencadeados por Deus, provação. Mas a provação pode ter as gotas de tentação. Se você ouvir a voz do inimigo. É tentação? É desencadeada então pelo inimigo? Pelo diabo, porque você caiu de alguma forma? Então essa tentação pode virar uma provação. Se você der a volta por cima, se você se levantar, se você disser não à tentação, se você se lavar, voltar à prática das primeiras obras, essa tentação que o diabo desencadeou contra a sua vida para te derrotar, pode também ser uma arma de Deus para te levantar, para te levar para o outro lado, para te restaurar, te reerguer e para que a visão de Deus volte diante do Senhor e você cumpra um grande propósito nessa terra. Amém, queridos? É assim que Deus quer. Que a vida de Deus entre no seu lar, na sua casa e que Deus te abençoe rica e abundantemente.